Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Nesse momento em que passa a humanidade por esses transtornos trazidos por esse coronavírus, o Covid-19. Realmente todos nós nos encontramos em quarentena, cumprindo as determinações da ciência, da medicina, mas aqui estamos para mais uma vez levar a palavra do Evangelho de Jesus. Aqui estivemos no programa anterior comentando sobre os profetas, todos aqueles que previram e que estão escritos nos livros sagrados da humanidade. Então é um momento de reflexão e aqui estamos hoje só com Deus e a espiritualidade amiga, porque as nossas irmãs, Maria Antônia, Marilza, se encontram também em quarentena, recolhidas em seus lares, mas em oração pela humanidade que passa essa provação nesse momento. Então, mais uma vez aqui estamos para conversarmos e estudarmos algumas passagens do Evangelho e entendermos o significado desse momento para todos nós. Então, para darmos início ao nosso programa de hoje, vamos ler uma página, como sempre fazemos, desta obra, Minutos de Sabedoria, para a nossa reflexão inicial e logo em seguida faremos a nossa prece a Deus, nosso Pai Criador. Então, a mensagem de hoje desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, é de número 217. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai, que lhe dá tantos ensejos de felicidade, e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma, e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Apesar do momento que atravessamos, e naturalmente muitas famílias enlutadas, porque muitos de seus familiares desencarnando ao mundo espiritual. Então, é um momento de dor, sem dúvida. São aqueles queridos amigos e familiares que retornam, mas que podemos dizer que é um até breve, porque nós também estaremos amanhã ou depois retornando. Assim, eu convido a todos os companheiros, irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa espírita para que façam o silêncio interior e vamos orar. Mais do que nunca somos convocados a orar, a buscar Jesus, o meigo Rabi da Galileia. E nesse instante, peçamos a Ele, de coração ungido,
as suas bênçãos. A fortaleza de nossa fé, coragem para os enfrentamentos e para as provações tão necessárias para a nossa evolução espiritual. Assim, Senhor Jesus, aqui estamos, reunidos, sim, nós e toda essa espiritualidade e aqueles companheiros que se encontram em seus lares, orando, buscando a Ti, Mestre querido, porque Tu mesmo deixaste registrado em Teu Evangelho que quando estivéssemos sobrecarregados, oprimidos, enfermos, que fôssemos até Ti. Então, nós estamos, Senhor, aqui, Te buscando, através desta prece, para que Tu venhas nos consolar, nos fortalecer, nos trazer o bom ânimo e a alegria que é o Teu Evangelho, como lemos na mensagem inicial, abrindo nossas mentes e nossos corações ao entendimento, a este momento de lição, de aprendizado, que toda a humanidade está sendo colocada à prova. Assim, fortalece-nos, Senhor, e também Te pedimos, nesse momento, misericórdia, Senhor, piedade para aqueles que sofrem, piedade, Senhor, para que aqueles que ainda não Te conhecem, e esperança para os que sofrem. Assim, que na abertura de nosso programa de hoje, que as Tuas bênçãos, a Tua luz, recaia sobre toda a humanidade, levando aqueles que estejam internados nos hospitais, passando por esse momento difícil. Assim, aos que estão, como já dissemos, retornando à pátria espiritual, receba-os, Senhor, no Teu seio de amor. Ampare-os, assim que encontre todos eles a Tua luz, no acolhimento do Teu amor incondicional. E é assim que a nossa prece, hoje, direcionada a todos aqueles que passam por esses momentos de provações. Que as Tuas bênçãos, assim, permaneça, que o Teu amor permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, a temática evangélica, ela é muito extensa. Mas ainda observamos muitas dúvidas, muitas dificuldades de irmãos de entender um pouco mais, de compreender esse Deus único trazido por Moisés. Precisamos aqui alinhavar que essa ideia de Deus, do nosso Criador, durante a evolução humana, ela vem em patamares, em fases de aprendizado para nós. Assim, os primeiros ato de adoração a Deus se iniciou em fases em que John Murphy, o grande antropólogo inglês, determinou por fases esse entendimento de Deus. Essa ideia da evolução do entendimento de Deus. Então, a princípio, adoramos os minerais, os vegetais, os animais, enfim, passamos pela mitologia grega,
trazendo os deuses míticos, enfim. E agora, depois, Abraão, que traz o Deus Yahvé, o Deus Javé, mas ainda um Deus humanizado para a humanidade, necessário à época, mas que hoje, devido ao avanço das ciências, da inteligência, nós temos que parar e refletir. Porque, não obstante, quando Miguel Ângelo retrata no teto da Capela Sistina o Deus imaginário, o Deus homem, naturalmente, ainda essa imagem está cristalizada no inconsciente coletivo dos cristãos, ou daqueles que se dizem cristãos. Aquele Deus poderoso, musculoso, de barbas, que governa num determinado ponto do universo o destino, não só do nosso planeta, mas do universo. Uma ideia que prosperou e fez jus ao momento evolutivo da época. Mas os tempos são outros. Precisamos nos aproximar um pouco mais daquele Deus Espírito, aquele Deus que Jesus nos apresentou, tirando assim toda essa ideia do antropomorfismo divino. O antropomorfismo é uma palavra de origem grega que significa antropos, homem, forma, ismo, sistema. Sistema daqueles que acreditam que Deus tem forma humana. E hoje ainda observamos os cultos, as pregações, a busca de um Deus que, para muitos, Deus com braços, pernas. Não. Então vamos lá remontar o Evangelho de João, quando ele narra para nós aquela passagem quando Jesus vai visitar a Samaria e junto ali, por volta da 6ª, que significa meio-dia, do nosso tempo contado atualmente, e ali ele encontra uma mulher, denominada no Evangelho a mulher de Samaria, samaritana, em que ele estava junto ao poço e não tinha como tirar a água, não tinha um vasilhame. E assim ele se dirige àquela mulher que se espanta. Um judeu se dirigia a uma mulher. Aquilo não era comum. E então, ali naquele encontro, Jesus fala da vida dela, do seu passado, do seu presente, relatando os maridos que ela já tinha possuído, né? E, enfim, e hoje se encontrava viúva. Então ela reconhece que estava diante de um profeta. Porque Jesus havia lhe pedido água. Mulher, dá-me de beber. Então ela, a princípio, ela renuncia a esse pedido de Jesus. E então Jesus disse assim: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu pedirias da água viva, porque quem beber desta água jamais sentirá sede. Mas ela então, se dirigindo a Jesus, disse: tu és judeu de Jerusalém, tu adoras teu Deus no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, antigo templo de Salomão. E nós, samaritanos, adoramos o Deus no Monte Gerazim. E aí é quando Deus nos apresenta como devemos orar para o nosso Criador. Então ele disse: mulher, dia virá que não mais adorareis Deus, nem no Monte Gerazim, nem no templo em Jerusalém. Porque Deus é Espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Ora, meus irmãos,
Assim Jesus nos revela a todos nós que Deus é Espírito e devemos assim adorá-lo em espírito e verdade. E mais à frente ele diz, o templo de Deus, tempo virá, que será o coração dos homens, ou os corações dos homens. Então, aí está uma apresentação de Jesus para que nós possamos aprender a buscar o nosso Criador de todas as coisas, mas senti-lo em espírito e verdade. Então, nesses dias em que naturalmente todos nós, de todas as religiões, não importam, porque todos, nesse momento de dificuldade, de dor, nós nos reunimos para buscá-lo. E assim, relembrando esta passagem de Jesus, mas o que seria esta água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana? Com certeza é o seu evangelho de luz, de amor. Porque quem beber desta fonte libertadora de amor que representa o seu evangelho, jamais sentirá sede e assim ficará saciado de amor, preenchido de amor. E assim, reportando também ao evangelho de João, ele nos disse e deixou claramente que Deus é amor e nos criou por amor e devemos adorá-lo, sim, de verdade. Meus irmãos, assim, esses nossos comentários é porque é importante a gente trazer ao conhecimento daqueles que não tiveram a oportunidade ainda de ler o Livro dos Espíritos, quando Kardec direciona a primeira pergunta desta obra monumental, referente justamente à divindade, questionando as entidades venerandas. Que é Deus? O que é Deus? E é isto que hoje nós precisamos refletir. A questão já colocada na pergunta, ele difere, porque até então, Kardec, toda a teologia sempre questionava quem é Deus, quem pressupõe alguma coisa, alguém. Então, mudando o pronome que é indefinido. E assim a resposta é de uma meridiana luz. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas que existem. E assim nós vemos um salto no entendimento da ideia de nosso Criador, ainda muito amesquinhada, ainda muitos segmentos religiosos querendo, naturalmente, colocar Deus dentro das paredes dos templos de pedra. Mas ele é muito maior. E precisamos também entender o que Deus é. Então, nós trouxemos para a nossa reflexão, aqui, hoje, os atributos da divindade, para fazermos uma reflexão mais profunda em relação desse Criador, que vive e pulsa dentro de nós. Então, diante dessa resposta, é a inteligência cósmica, criadora de tudo e de todos nesse universo. Então, está íncito em toda a criação essa inteligência. E em nós, como filhos, como criaturas, porque a palavra, já religião, do latim, derivada, nós sabemos que é o religare ao Criador. E assim devemos entender esse Deus. Então, para termos uma ideia
nós aqui adquirimos de nossos pais biológicos o que hoje a ciência diz que é o genes, o DNA. Assim, se fizermos um exame de DNA, nós saberemos, tá lá, vai ser comprovado quem são nossos pais. Isto biologicamente. E espiritualmente, nós assim possuímos o DNA do nosso Criador em espírito. Quando em Gênesis diz, está lá, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sim, mas não em corpo físico, em espírito e verdade. Em espírito. Então, nós trazemos em nós, na alma, esse gene, esse DNA divino. Então, Deus habita todos os seres humanos, como também as pequenas criaturas, tudo que existe na natureza. Deus ali se encontra presente, porque tudo que existe é oriundo desta fonte criadora. Então precisamos entender melhor. Por isso, hoje, nós estaremos também estudando aqui a forma, como buscar Deus, como orar, como pensar em Deus, que isso é muito importante. Porque Jesus também temos que entender, porque muitos erroneamente confundem Jesus com o próprio Criador. É um equívoco. Precisamos esclarecer, porque a doutrina espírita, ela veio justamente para nos esclarecer, nos tirar da ignorância, porque, não obstante, sem críticas, que aqui não nos cabe, mas simplesmente nós vamos colocar aqui a ideia do Deus único realmente. Porque eu sempre aqui nós comentamos no programa, será que o Deus dos muçulmanos, dos católicos, dos protestantes, dos espíritas, dos budistas, é o mesmo? Porque se não compreendemos a essência divina, é muito difícil entender, compreender e seguir as leis do Criador. Então, nós agora vamos para o intervalo e retornaremos, dando continuidade aos nossos comentários de hoje, para uma reflexão mais profunda da nossa relação com o nosso Criador. E agora, no intervalo, nós assistiremos um vídeo com o título O Amor Não Vai Se Perder, com a nossa querida Elizabeth Lacerda. Então vamos ao vídeo e retornaremos daqui a pouco com os nossos comentários. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se há nuvens e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, podes reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu, para ti virá. Se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai
vai sorrir, vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá em luz. Perdoando se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer. Muitas flores vai escolher. Recomeça e vai viver. Não te entregues à solidão. Vai sorrindo, canta uma canção. Tudo tem tempo de florir. Vai à luta, Deus te quer feliz. Olha o céu, tem alguém ali. Vai com fé, não queiras desistir. Perdoando se alcança os céus e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer. Muitas flores vai escolher. Recomeça e vai viver. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus amigos e irmãos, como dissemos no bloco anterior, nós vamos trazer para o conhecimento, já estamos trazendo, para aqueles que não conhecem e, como eu disse ainda, não estudaram as obras espíritas, sobre como entendemos Deus. Então Kardec nos trouxe, através, como já dissemos, dos espíritos venerandos, as respostas. Não penetrarmos ainda a essência, porque é muito complexo a ideia. Mas ele, para não confundir a nossa cabecinha, ele diz assim, ó, vendo o que Deus absolutamente não pode deixar de ser, sem deixar de ser Deus, deduziremos o que ele deve ser, nos ensina Kardec. Então poderemos assim fazer ao menos uma ideia de alguns dos atributos divinos. Então, primeiro, Deus é eterno. O que significa? É que ele não foi criado, é um ser, podemos dizer um ser incriado. Então, não teve começo e não terá fim. Então, é complexo porque a nossa cabeça ainda é difícil de entender alguma coisa que não tenha tido um começo. Então, ele é um ser incriado. Se tivesse, aqui tem a resposta, porque se ele tivesse tido um princípio,
de onde teria se originado? Do nada? De um outro ser? E se tivesse fim, que haveria depois dele? Então, por isso, Deus é eterno. Então, precisamos entender, compreender isto. Nós somos seres finitos. Como seres finitos, temos dificuldade de entender ainda o infinito. Deus é imutável. O que significa? Ele não está sujeito a mudanças. A matéria, sim, não é? Então, ele não muda, ele não se modifica. Se estiver sujeito a mudanças, as suas leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Seria, naturalmente, o caos, né? Uma desordem total. Então, ele é eterno, imutável, imaterial. Se fosse material, também seria mutável, sujeito a transformações com a matéria. Mas sua natureza é diferente de tudo que conhecemos como matéria. Por isso não tem forma perceptível aos nossos olhos e nem podemos formar dele uma ideia material, o que nós já comentamos. Ele é único. Olha que interessante. Moisés não veio nos trazer esta certeza do Deus único? Olha só. Mas ele é único. Quando falamos único, é para toda a humanidade. As religiões é que dividiram Deus. É outra questão. Ainda continuam a dividi-lo. Então devemos observar o Deus único, Criador de todas as coisas, de todos os seres. Agora é interessante, se houvesse outros deuses, não haveria o quê? A unidade de objetivo nem de poder na ordenação de todo o universo. Porque um poderia querer fazer diferente do outro. É natural. Por isto que ele é único. Onipotente. Sim, tudo pode. Deus tudo pode. Ele tudo fez e, portanto, tem inteiro poder sobre a sua criação, sobre aquilo que criou. E um dos últimos atributos que Kardec nos traz é que é soberanamente justo e bom. É isso que precisamos refletir. Ele é soberanamente justo e bom. O que significa? Não podemos duvidar da justiça e bondade de Deus, porque a sabedoria providencial de suas leis e a solicitude para com as suas criaturas se revelam nas pequeninas como nas maiores coisas de tudo o que ele criou. E assim, meus irmãos, todos esses atributos ele possui infinitamente. Então, esse Deus de amor e de misericórdia, que precisamos sim confiar, principalmente nesse momento que estamos atravessando, pautado nesse tributo de justiça e amor. Então nós sabemos que todas essas ocorrências que estamos vivenciando nesse momento são necessárias para o nosso aprendizado. Então, podemos trazer aqui alguns questionamentos que também foram feitos por Kardec à espiritualidade superior. Então, vamos ver na questão do Livro dos Espíritos, 737, Kardec pergunta: com que fim, falando das calamidades, com que fim Deus permite que a humanidade passe por flagelos como pandemias, terremotos, maremotos, etc., ceifando milhares de vidas? Com que fim? Então nós temos que entender e compreender que é para
A resposta: fazê-la avançar mais depressa. Em qual é o avanço? É aquele avanço que nós já comentamos aqui no programa anterior. É o avanço moral, é a nossa construção dos valores espirituais, da compaixão, da solidariedade, da fraternidade. Então, ele continua, é para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. E é por isso que nós temos a certeza da continuidade da vida, das existências sucessivas. Porque nós não vamos conquistar somente numa existência tão curta, tão passageira, de 70, 80, 90 anos, um grau de perfeição, aquela pureza de coração que Jesus deixou bem claro que temos que possuir para conquistar o reino da felicidade, ou o reino dos céus, como ele assim se referia. Então é necessário entendermos e compreendermos que estamos num processo, apresentando esse Deus de infinito amor, de infinita misericórdia para com os seus filhos. Então tudo tem uma razão de ser. É bom que possamos refletir. E se cada um está passando por essas dificuldades, cada um tem a sua cota de experiência para passar, para cumprir, dentro de uma programação divina, que é amorosa para com os seus filhos. Mas depois retornaremos fazendo uma nova pergunta para nós, que Kardec fez essa pergunta à espiritualidade superior. Com que fim Deus permite os flagelos? Para avançar, para que a civilização, para que a humanidade avance, progrida, conquiste os valores, porque nesse instante está colocando muitos aí, não é? Para ajudar o próximo, colocando os seus sentimentos de solidariedade, de fraternidade. Então, é importante a gente fixar isso. E nós teremos agora, indo para o outro intervalo, uma outra mensagem do nosso mentor espiritual, mentor do Chico Xavier, Emmanuel, com o título Aceita, novamente com a nossa querida amiga Elizabeth Lacerda, para uma reflexão também desta mensagem. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou,
acata-lhes os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, amigos e irmãos, retornando ao nosso estudo, agora, recorrendo novamente ao Evangelho de Jesus, nesse momento em que precisamos buscar, através da prece, essa conexão com o divino. E ele nos ensinou como devemos nos portar nesse momento de prece, de oração. Porque não temos necessidade de ir a templos para nos conectar, para nos ligar com o Criador. Não, nós veremos aqui. Basta que nos recolhamos interiormente. Então Jesus, nesse capítulo 28, pedi e obtereis, ele diz o valor da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, e ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não falais muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, que vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro, que lhe peçais. Então, o valor da prece, comenta Kardec, foi claramente definido aqui por Jesus, ao recomendar que, quando orássemos, não nos puséssemos em evidência, mas a fizéssemos secretamente. Nos afeitássemos orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que seremos aliviados. Então, meus irmãos, pedir também que ele fala com humildade. Não é pelo muito falar que nós vamos receber. Então é importante, primeiro,
entrar e fechar a porta, os aposentos. Que porta é esta? Será que para precisarmos orar, vamos ter que estar próximo de um quarto, que ele fala no quarto, onde dormimos? Não é isso. Isso é simbólico. É entrarmos na nossa quarto interior, o que seja. Fazer a nossa introspecção. É nos apagar do mundo exterior, nos isolar do mundo exterior. Então, fazer aquele silêncio interior, mentalizar o bem, mentalizar Jesus, que é o representante máximo do amor de Deus entre nós. Jesus, sim. Ele é o Espírito que alcançou esse patamar de pureza, porque em nenhum momento Jesus diz que é Deus ou o próprio Deus aqui encarnado, mas sim o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Criador para estar entre nós. Mas ele é realmente o co-criador desse planeta. Mas ele nos ensinou a orar e buscar o Pai Celestial, nos ensinando o Pai Nosso, a oração consagrada por todas as religiões, de uma certa maneira. Então, nesse momento, devemos buscar esse Deus que habita em nós. Por isso, no Evangelho de João, ele deixou também bem claro, não é? Todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Então, devemos desenvolver em nós essa conexão, esta ligação verdadeira com Deus de bondade, de amor, de misericórdia. E mais do que nunca nesse momento, fazer esse recolhimento interior e buscá-lo. Assim Jesus fazia. Ele se recolhia e ali orava a Deus. E também no silêncio da alma, do seu interior, ele ouvia as respostas divinas. Então, nesse momento de transtornos que vivemos, de dificuldades, de dores, devemos buscar o Deus, sim, esse verdadeiro, que não se encontra prisioneiro de nenhuma religião, não, mas é o Deus criador de todos nós, de todas as criaturas, de todos os mundos, de todos os sóis, de todas as estrelas, de todos os planetas, de todas as galáxias, do micro ao macro. Oremos a Deus, peçamos, e Ele, sim, como disse Jesus, pedi e obtereis, batei e a porta vos abrirá. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, todo aquele que procura, acha, todo aquele que bate, a porta se abrirá. Então, tenhamos certeza de que firmes e confiantes, com fidelidade, porque fé é isto, é sinônimo de fidelidade em Deus, confiança, coragem para atravessarmos esses momentos de provação. E assim, nós agora passaremos também a um novo vídeo com o título Impossível, Olho em Tudo, com a nossa querida Elizabeth Lacerda. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor.
sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Assim, meus irmãos, depois desse vídeo muito reflexivo para todos nós, agora caminhamos para o término do nosso encontro de hoje. Que possamos permanecer firmes, confiantes nesse Deus amoroso, nesse Deus misericordioso, e assim que possamos passar por essa tormenta, porque tudo passa, tudo passará. Então, é uma palavra de incentivo, de encorajamento para todos nós que naturalmente sentimos e passamos por essas dificuldades. Agora, é importante refletirmos e termos essa certeza de que Jesus, como grande condutor desta nau chamada Terra, está conduzindo o nosso planeta, com certeza, como esta nau, para um porto seguro, para um porto de felicidade, de regeneração. Mas é preciso repensarmos nossa caminhada, nossas atitudes, para buscarmos o nosso melhoramento a cada dia, porque isso é que Deus espera de nós. Este momento que estamos atravessando é um convite de Deus, do Criador, para a nossa modificação, para a nossa transformação em seres mais amorosos, em seres mais solidários e fraternos. E assim, meus irmãos, para encerrarmos
o nosso programa de hoje, agradecendo pela audiência e espero, de certa maneira, ter sido útil e objetivo em nossos comentários. E agora, para encerrarmos, como nós não temos as nossas irmãs, que sempre elas é que fazem a prece de encerramento, nós vamos passar novamente um vídeo para o encerramento do nosso programa de hoje. Então, o título é Senhor, Tu és meu guia. E assim, nós aqui ficamos com mais um término de um programa espírita, Amor e Caridade. Fiquem em paz, fiquem com Jesus, com Deus em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Agora não há mais tempo de sustentar ilusões. Na porta estreita a consolação, amor, justiça, perdão. A nova era vem plena de luz, é tempo de redenção. Jesus semeando o evangelho de amor, acalma o pranto, a dor. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. És paz, amor, unção. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que
que do amor renasceremos.